passar a palavra para a professora doutora Edvânia, vamos relembrar quais são os objetivos do nosso quinto ciclo de palestras do Núcleo de Pesquisa em Diversidade Biológica do Piauí. Um deles, divulgar estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito da área de atuação do Núcleo de Pesquisa em Diversidade Biológica da UFDPar, titulado Biopar, ao mesmo tempo em que se promova a discussão acerca de diferentes temas ambientais e ecológicos. Segundo, internalizar atitudes sustentáveis que permitam à comunidade acadêmica e escolar refletir sobre suas ações diárias com relação aos recursos naturais que possuem no dia a dia. Despertar nos estudantes de educação superior e básica uma visão de inserção ambiental e ecológica a partir dos recursos naturais da região norte do Piauí. Promover a conscientização de ações sociais e científicas que estimulem a sensibilização à mudança de comportamento do ser humano. E, nesse sentido, nós temos muito a aprender com os nossos palestrantes convidados. A nossa palestrante do momento é a professora doutora Edvânia Gomes de Assis Silva, que vai apresentar a sua palestra. A professora Edvânia é licenciada e bacharel em Geografia, especialista em Geografia e Gestão Territorial, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente, doutora em Geografia, com área de concentração em Análise Regional e Regionalização, atua nas áreas de Geografia e Meio Ambiente, desenvolve pesquisas em bacias hidrográficas, estudo da paisagem, gestão do território, gestão social das águas, sustentabilidade, meio ambiente e turismo, ministra disciplinas de Geografia, Meio Ambiente e Geografia do Turismo para o curso de graduação em Turismo na UFPar e pós-graduação em Geografia do PPGE-O da UFPI. Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Sustentabilidade, Patrimônio e Bacias Hidrográficas, GESBAP, do CNPq e UFDPar, acredito que, não sei se a pronúncia é essa. Membro do Grupo de Pesquisa em Geomorfologia e Geoconservação, membro do Grupo de Estudos Urbanos, membro do Conselho da APA Delta do Parnaíba, membro do Conselho de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Ilha Grande, Piauí, membro do colegiado do curso de pós-graduação em Geografia, membro do Grupo e Núcleo de Estudos e Pesquisa Interdisciplinar em Turismo, EITER, da UFPI, e atualmente atua no curso de bacharelado em Turismo da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Então, agradecemos extenso currículo, né, e bastante experiência, professora Edvânia. Agradecemos de antemão pela sua disponibilidade no aceite do nosso convite, em compartilhar conosco, né, seus conhecimentos e dispor do seu tempo para estar aqui conosco. Muito obrigado. Passo a palavra agora para a senhora. Fique à vontade. Bom dia, professor Jesus. Bom dia aos demais envolvidos no evento. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite de participar do quinto já, né, o quinto ciclo de palestras do Biopar, Pesquisa da Biodiversidade do Norte do Piauí, com grande alegria que eu vou aqui dar um pouco, não é, das contribuições do que a gente tem trabalhado, do que a gente tem desenvolvido, não é, dentro dessa temática. Eu sou geógrafa, não é, desde 2008 que eu estou atuando na Universidade do Delta, aliás, da UFP, antigamente, né, agora é o UFDPar, sou lotada no curso de turismo, e tenho trabalhado com o meu grupo de pesquisa, o GESBAP, né, na questão da sustentabilidade do patrimônio de bacias hidrográficas, e em especial nas unidades de conservação, tá? Então, eu trouxe aqui hoje uma temática que a gente já vem trabalhando há uns 3 anos atrás, né, desde a pandemia. Foi uma temática que chegou no nosso grupo por uma necessidade de zoneamento e ordenamento territorial das atividades do turismo, e, em especial, na unidade de conservação da APA Delta do Parnaíba. Então, eu trouxe alguma coisa para a gente dialogar sobre o turismo de natureza e as complexidades do turismo náutico. A gente tem desenvolvido algumas pesquisas nesta área, de iniciação científica, de extensão, e a gente, ao mesmo tempo, tem contribuído um pouco, né, com dados para que a gente possa ter essa relação da ciência com a universidade e a universidade com a sociedade externa, com os órgãos públicos envolvidos, com as comunidades ribeirinhas, né, com as comunidades também dos municípios da planície litorânea. Então, nesse primeiro momento, né, eu trago uma fala sobre o turismo de natureza e as complexidades do turismo náutico.
O turismo náutico ele vem tendo uma visibilidade muito grande pelos governos, né, tanto o governo estadual quanto o governo federal, principalmente nessas áreas onde tem muita água, onde tem um bolsão de distribuição de bacias hidrográficas, de lagos, de rios, e, ao mesmo tempo, nós temos observado a inserção do turismo, que está ligado a essa questão da natureza, da qual a gente já tem um grupo de discussão no Brasil, que é o grupo de discussão voltado para o turismo de natureza. Então, eu achei interessante a gente fazer um link entre essa parte, né, essa questão do turismo náutico, e, ao mesmo tempo, fazer essa conexão com o turismo de natureza aqui no litoral. Então, eu trago uma pergunta, né, que no final dessa fala eu vou tentar colocar um pouco para a gente discutir e deixar aí essa pergunta, né? Turismo de natureza. Então, que natureza é essa? Qual é a natureza que nós estamos querendo discutir? Qual é a natureza que nós estamos usando para o desenvolvimento das atividades do turismo dentro desse espaço geográfico, principalmente dentro das unidades de conservação? Então, aqui hoje nós temos uma discussão muito grande sobre a proteção das águas do Rio Parnaíba e dos seus afluentes, né? E temos também uma discussão muito grande, né, dentro do bojo do turismo de natureza, a proteção das águas, que as águas hoje e anteriormente, né, pelo nosso Código de Águas, né, pela discussão que vem da proteção da água, é o que está nos restando de maior riqueza que o mundo tem. Então, a gente tem procurado trabalhar um pouco sobre essa questão da água, visando a sua gestão social e tudo aquilo que está sendo usado, seus múltiplos usos em relação à água. E aí, a gente tem aqui no turismo de natureza e no turismo náutico 2 links muito fortes que estão sendo desenvolvidos com a questão capitalista, com a questão do desenvolvimento econômico, né, para o desenvolvimento do turismo. Então, esta é uma discussão. Então, que natureza é essa? Que turismo de natureza é essa que a gente precisa trabalhar, né? E a gente precisa também discutir. Então, o turismo de natureza, ele vai buscar justamente a questão do estudo da importância da paisagem. Então, ele vai buscar, né, a paisagem como um produto mercadológico, né, do marketing, e esse marketing ele vai para os roteiros turísticos. E, ao mesmo tempo, eu coloco aqui que o turismo de natureza, né, a natureza que a gente tem desenvolvido, aliás, a natureza que nós temos usado, né, nós temos nos apropriado, não é uma natureza tão forte, né, é uma natureza frágil no ponto de vista dos seus impactos. Temos um colega, o Bruno Souza, hoje ele está na Federal do Mato Grosso, né? Mas eu tive a oportunidade de participar da banca de doutorado dele, e ele trabalhou um pouco do turismo de natureza, que natureza é essa, baseada nos ícones de paisagem. Então, através da paisagem, ele colocou alguns ícones importantes para trabalhar o turismo de natureza, e nessas paisagens estavam os bolsões d'água também, né? Estavam os rios, estavam os mananciais. Então, tudo isso que acontece, né, das estruturas formais, o movimento basicamente pelos interesses do mercado, ele vai buscar justamente a paisagem. Então, se você observar os roteiros turísticos para a área do Delta do Parnaíba, ele vai atrás da beleza cênica. Então, a beleza cênica ela está por trás do estudo de uma paisagem, e aí eu sempre coloco com meus alunos que a paisagem uma categoria de análise geográfica bastante difícil de ser analisada, por ela estar em constante mutação. Então, a gente tem essa paisagem muito, muito voltada para as especificações do que é realmente a paisagem em si, né? E na paisagem também tem o ser humano, né? Tem as comunidades tradicionais, tem as comunidades ribeirinhas, tem lá no sul do país a gente chama os caiçaras, né? Então eles estão incluídos nessa paisagem. Então tem
essa particularidade da importância da paisagem, com as suas formas, suas feições, né? Trazendo isso e para o estudo dos sistemas e dos geossistemas. Né? Isso é importante. Então, no turismo de natureza, existem vários tipos de turismo de natureza. Né? Os mais que são trabalhados hoje no território brasileiro é o turismo de aventura, o turismo sustentável, o ecoturismo e o turismo educacional ao ar livre. O turismo de aventura ele está mais relacionado com aqueles equipamentos, né, que as pessoas utilizam para fazer rapel, para fazer tirolesa, né, para fazer um turismo mais com o nível que a gente chama mínimo possível de risco. O turismo sustentável é aquele que vai trabalhar justamente a sustentabilidade voltada para gerações futuras, obedecendo às ODS, obedecendo o respeito com as culturas locais, com a arte, com a gastronomia. O ecoturismo ele vai buscar já a afeição de tudo que a gente tem no meio físico e biótico dentro das diversidades biológicas ou da diversidade biológica de um ecossistema, observar o seu nicho ecológico. E aí ele é trabalhado muito com a questão das trilhas, né, do trek, que a gente coloca isso. Né? Nessas trilhas do ecoturismo, a gente tem a distância e o grau de dificuldade dessas trilhas, para quem essas trilhas podem ser feitas, como ela pode ser trabalhada, e tudo isso, a geografia e o meio ambiente está muito presente, ele está muito forte. Então, é necessário, nesse momento, a gente discutir também a importância do zoneamento e do ordenamento territorial, principalmente dentro das áreas protegidas. E aí, quando a gente trabalha isso junto aos órgãos públicos, às empresas privadas do trade turístico, a gente trabalha isso junto com os conselhos municipais, com os conselhos federais também, das unidades de conservação, a gente tem isso mais tranquilo de ser aceito. E um outro é o turismo educacional ao ar livre, que é aquele que você trabalha com a parte de educação ambiental, você trabalha também fazendo toda uma explicação, não é? Você coloca as normas de conduta, vê a capacidade de carga, não é? Que também pode ser usada nos 3 primeiros tipos diversos de turismo de natureza, e aí a gente vai fazendo, de acordo com o público ou com o que se pede, a gente vai vendo que tipo de turismo os turistas querem fazer e que tipo de turismo ou de turismo de natureza as agências de viagem oferecem. Hoje, isso aqui é em escala nacional, porque o turismo náutico ele está muito forte hoje no Brasil, e principalmente é dos links que está sendo muito trabalhado, está sendo muito discutido, principalmente no Ministério do Turismo, e que está também em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, principalmente por esses 4 fatores. Primeiro, o Brasil ele tem uma extensão territorial de 8.500 quilômetros de áreas, né, litorâneas. Então, aí você já tem um arcabouço marítimo bastante favorecido para eventos, para passeios náuticos. Né? Então, tudo aquilo que está relacionado com o mar, com a praia, com o litoral, então, ele é uma área geográfica propícia à questão do turismo náutico. 35 mil quilômetros de vias internas do Brasil hoje, elas ainda são navegáveis. Então, você tem áreas onde você pode trabalhar a questão do turismo náutico voltada justamente, por exemplo, aqui no Piauí já está sendo formatado, já tem algumas atividades sendo executadas, no cânion do Rio Poti, do qual eu tive a oportunidade de ir há 15 dias atrás, e aí eles já estão começando a formatar isso baseado com o turismo náutico. Então, ainda está um pouco precisando de ser ordenado, né? Então, eles estão ainda fazendo o ordenamento, mas aí já está acontecendo esses passeios de lancha dentro do cânion do Rio Poti, que é uma unidade de conservação, né? É um parque estadual, tá? 9.266 quilômetros de margem de reservatório de água doce, isso incluindo hidrelétricas, lagos, lagoas, e são propícias ao desenvolvimento do turismo náutico, né? Porque, não sei se aqui eu não coloquei para vocês, mas existem na área da engenharia civil, dentro da área de recursos hídricos, as classes de água, né? Então,
quando você coloca que o turismo náutico ele pode ser feito em um reservatório, é porque já foi classificado sua classe de água, então essa classe de água ela já pode ser propícia a atividades, eu não me engano agora, mas talvez seja a C4, né? Então, você pode ter atividades de lazer, recreação, né, e outras atividades que estão ligadas ao turismo náutico. 12% do volume total da água doce do mundo, né, elas estão dos territórios, e nesses territórios de superfícies terrestres, elas são propícias também em alguns lugares ao turismo náutico. Então, eu trouxe só aqui uma breve explanação. Então, o turismo náutico, o que é e para que serve? Então, o turismo náutico ele se caracteriza pela utilização de embarcações náuticas com a finalidade da movimentação simplesmente turística, tá? Então, um dos segmentos do turismo que também gera divisas grande, né, para a área do turismo e para outras áreas, por exemplo, para quem trabalha com a parte náutica no Brasil hoje, é um dos maiores desenvolvimentos hoje é o turismo náutico. Então, hoje nós estamos até aqui fomos convidados para trabalhar junto a um documento muito grande que nós entregamos ao governo do estado do Piauí, né, pela Investe Piauí, para a zona da ZPE, para o Porto de Cabedelo, aliás, desculpa, para o Porto de Luiz Correia. E nesse porto, uma das coisas era a possibilidade do porto também servir para o turismo náutico. Então, nós fizemos um grande trabalho, que eu vou mostrar mais à frente para vocês, sobre a importância da preservação ambiental dessa área, porque ela está dentro do APA, e demos também, no nosso grupo de pesquisa do GESBAP, nós demos também oportunidades para fazer o trabalho correto, né? Fazer um turismo náutico de forma sustentável. Então, nas áreas de fluvial, turismo de represas, turismo lacustre, turismo marítimo, né? Então, tudo isso pode ser utilizado para o turismo náutico, né? Então, seja o turismo náutico, né? Seja o turismo fluvial, seja o turismo de represa. Então, tudo isso nós temos uma caracterização detalhada sobre isso que a gente não vai poder trabalhar aqui hoje, né, nessa palestra, nessa fala, mas que futuramente a gente pode discutir, tá? Então, como é que a gente organiza o turismo náutico, né? Então, como é que ele está organizado? Então, o governo federal hoje, ele trabalha a organização do turismo náutico da seguinte forma no território brasileiro. O turismo em águas, ele pode ser organizado colocando o turismo de cruzeiros, ele está relacionado com o turismo náutico, o turismo de recreio e esporte também, o turismo sol e praia, o turismo de pesca, o ecoturismo e o turismo de aventura. Então, o ecoturismo e o turismo de aventura eu já citei anteriormente, né, nos slides anteriores, como é que a gente pode trabalhar. Nesse caso, o turismo náutico de cruzeiros, ele é um forte elemento hoje nesses 8.500 quilômetros de litoral do Brasil. Então, ele traz divisas internacionais para o Brasil, ele gera um capital muito grande, né? Ele movimenta vários outros setores que estão atrelados ao turismo. A gente tem problemas relacionados com, por exemplo, turismo de cruzeiros. Então, às vezes, a capacidade de carga dos portos não cabe a alguns tipos de navios, né, de grande porte. E aí a gente tem pontuados os portos que recebem esse tipo de turismo náutico de cruzeiro. O turismo náutico de recreio e esporte são simplesmente as atividades esportivas, né, e de recreação que acontece tanto na parte das águas interioranas, quanto também nas áreas externas, que eu digo externas, que são fora da superfície, que são as áreas marítimas. Por exemplo, atividades ligadas a campeonatos de kitesurf, campeonatos de windsurf, né? Passeios. Você pode trabalhar o turismo náutico com o avistamento de baleias, avistamento de golfinhos, né? Então, tem toda uma conjuntura que está atrelado à atividade. O turismo sol e praia, né? A gente já sabe que é um turismo de massa, né? Mas que também ele é usado dentro do turismo náutico porque as pessoas alugam as lanchas, né? E fazem aqueles passeios pelo mar para ver arrecifes de corais, né? Olhar peixes e tal. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Que tem vários segmentos
que estão atrelados ao turismo náutico, turismo de natureza, que a gente chama, que forma isso a cadeia produtiva do turismo. Então, são vários segmentos, desde a questão ambiental até as divisas econômicas, as agências de viagem, a hotelaria, a área de gastronomia, bares e restaurantes, e assim sucessivamente. Então, assim, há uma divulgação hoje muito grande sobre o turismo náutico, né? Como esse turismo náutico ele tem sido divulgado nas mídias e também por órgãos públicos, né? Então, assim, você vê essa questão do governo federal, né? Você vê isso nos sites do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Turismo, né? Nas instâncias governamentais, você vê isso dentro dos estados, você vê isso no próprio Sebrae. O Sebrae hoje tem uma linha atuando exclusivamente para o turismo náutico, então ele coloca uma mídia muito, um marketing muito forte, né, sobre a questão do turismo náutico. A gente tem participado também de alguns trabalhos, né, e temos participado também de algumas reuniões onde acontecem essas discussões, e também temos participado também como convidados sobre as áreas de riscos que estão envolvidas no turismo náutico, né? Porque a partir do momento que você adentra em um barco e você vai para um território que não é o seu território, da sua prática cotidiana, que é o mar, ou são as águas interioranas, você está na área de risco. Então, a gente tem medo dessa divulgação, né, muito oba-oba, a divulgação muito atrativa, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter cuidado com a salvaguarda da vida da pessoa que está dentro do turismo náutico. Então, o turismo de natureza, a natureza e o turismo náutico, por exemplo, eu estou separando aqui, mas, ao mesmo tempo, o turismo náutico utiliza da natureza, eles são dois mundos muito fortes, são muito autônomos. A natureza ela tem uma autonomia monstruosa em relação às atividades que a gente está fazendo, então, ou que a gente vai fazer. Então, é necessário que haja um respeito, né, nesses ambientes, para que a gente estude, né, que a gente está em um território que não é nosso. Então, às vezes, né, o ser humano ele entra nesses territórios, né, para fazer passeios e para fazer algumas atividades com o mínimo, com o máximo de descaso. Então, às vezes, é um descaso, não usa os equipamentos, não obedecem às sinalizações. E assim a gente já ouve, né? Assim a gente já tem percebido alguns transtornos com até mortes, né? Causada pela falta de conduta com essa questão do turismo náutico, né? Dos usuários, tanto para quem oferece os pacotes, os passeios, quanto aqueles que estão nos passeios fazendo aleatoriamente, sem nenhum guia, sem nenhuma orientação. Então, isso é um problema, né? Então, como eu falei antigamente, aliás, antigamente não, no slide anterior, nós conseguimos fazer, durante 2020 e 2021, praticamente 2021, um diagnóstico rápido participativo, que a gente chamou de DRP, né? Nós fizemos em conjunto com o curso de turismo, o curso de economia e o curso de engenharia de pesca, da UFDPA, onde a Invest Piauí queria saber quais eram as áreas que tinham tendências, né, que tinham capacidades, e onde estava acontecendo o turismo náutico no litoral do Piauí, nos 4 municípios do litoral. Então, foi um trabalho muito grande, que gerou mais de 500 páginas desse documento, né? Esse documento está disponível para quem quiser, né? A gente tem um link no documento, a gente pode disponibilizar depois, e tem também o próprio documento, né? E nos solicitaram que nós fizéssemos o diagnóstico participativo do turismo náutico no litoral do Piauí, nos 4 municípios, né? E aí nós fizemos esse estudo todo e entregamos, né, ao governo do estado todo esse documento, né? Nesse estudo, a gente conseguiu detectar no litoral, aonde tem turismo náutico, né, onde estão localizadas as praias, onde estão localizadas as atividades. Não dá para a gente colocar aqui todos os mapas, porque foram muitos mapas. Nós fizemos dos 4 municípios litorais, está tudo mapeado. Nós trabalhamos a análise SWOT, né? Fizemos levantamento do que tinha de hotel, do que tinha de pousada, né? É claro que
com a pandemia, a gente não pôde ir ao campo como a gente queria, a gente pegou muito dado secundário, mas a gente analisou esses dados, né? Então, nós fizemos esse estudo e foi um estudo muito satisfatório. É o primeiro documento completo sobre o turismo náutico do litoral do Piauí, dos 4 municípios. Nesse documento que nós fizemos sobre as propostas do turismo náutico, nós incluímos nesse documento a proposta da criação do governo criar uma escola, né, que era uma escola náutica. E nessa escola náutica, que essa escola náutica ela fosse localizada dentro do município de Luiz Corrêa, e ela não fosse só uma escola náutica voltada para a pesca, mas sim para a formação técnica, principalmente dos jovens que estão na área de abrangência, onde está localizado o projeto do Porto, né, de Luiz Corrêa, e as áreas de adjacências, né? Então, eu trouxe aqui a página 215, já voltado para essa questão, né, do turismo náutico, algumas coisas que a gente achava importante, que filho de pescador que não quer mais pescar, que ele tivesse uma habilidade, uma conduta, né? E tivesse um curso técnico que ele pudesse abranger, não apenas voltado para a questão da pesca em si, né? De enlatar, né? De estudar o peixe e tal, de reprodução e tal, mas que ele tivesse outras habilidades. Por exemplo, nós colocamos, era importante que na Escola do Mar, o aluno técnico da Escola do Mar, por a gente ter feito esse trabalho do turismo náutico e por a gente ter percebido que o governo estava também atrelado a essa coisa do turismo internacional, principalmente com os países como China, Espanha, né? Portugal e outros que ele está sempre indo. Então, eles trazem essa proposta para a gente sobre o avanço do turismo náutico, não só no mundo, mas também no Brasil. E aí, com isso, a gente pensou em fazer como o Ministério do Turismo sugere, né? Que foi a qualificação, que é a chave para o desenvolvimento técnico, né? Para esses jovens que vão daqui há 20 anos, 30 anos, ser os gestores desses lugares, né? Então, o Ministério do Turismo, ele diz que a qualificação é a chave para o fortalecimento do turismo. Quem está na ponta e faz o turismo acontecer precisa estar bem preparado e bem qualificado para receber e informar os turistas. Por isso, ofertar escolas com cursos técnicos gratuitos para tornar profissionais capacitados e proporcionar uma experiência de qualidade é de suma importância para fortalecer a geração de emprego e renda com mão de obra qualificada e certificada. Então, com base nessa base teórica, que é uma base teórica do Ministério do Turismo, né, federal, né, nós propomos uma programação e um conteúdo, aliás, programação não, um conteúdo programático para que o governo, né, através dessa parte da escola técnica, ele simplesmente olhasse, né, algumas questões que a gente achava relevante que esse aluno pudesse ter. Por exemplo, língua estrangeira, inglês, espanhol, francês, aulas direcionadas ao atendimento ao turista, empreendedorismo, estrangeiros que atuam no turismo náutico, noções básicas de educação ambiental e ecoturismo, noções básicas de guia de turismo, conhecimentos históricos e geográficos, porque a maioria das pessoas estão na área, mas não conhece a área, não sabe que está numa APA, não é? Técnicas de interpretação ambiental, condutores de lancha e barco, leitura e interpretação de cartas de navegação náutica, leitura e compreensão de equipamentos náuticos, como GPS, cartas topográficas, noções de geoprocessamento, manutenção e compreensão de motores e equipamentos de barcos, noções de batimetria, estudos geológicos e geomorfológicos em ambientes marinhos, estudos sobre hidrologia e mananciais, por exemplo, calcular vazão, entender o assoreamento, entender questão de profundidade, né, dos rios, prática de atuação portuária, estudos de climatologia, ou seja, leitura de dados meteorológicos, prática de primeiros socorros em alto mar, usos e técnicas de salvamento em ambientes náuticos e estudos sobre capotagem. Então,
Estes são algumas sugestões que englobam a cadeia produtiva do turismo náutico, né, do litoral do Piauí, né, para a criação da escola voltada para o turismo, em especial o turismo náutico. Então, o governo recebeu esse documento, né, e aí ele montou a Escola do Mar, né, ela já está em atividade, né, e a gente, aqui eu coloquei maior para vocês, dá uma olhada, dá uma verificada, né? E aí, quando a escola foi implantada, nós tivemos uma surpresa, né? Porque atualmente a Escola do Mar, que ela vai buscar também essa questão da área pesqueira, ela hoje está com a ênfase apenas em pescado, né? Então, há também uma proposta de trabalhar a segurança do trabalho e logística, transporte aquaviário, operações de embarcação, navegação segura, manutenção de sistema de transporte marinhos e gestão de transportes aquáticos. Estas são as grandes áreas que o governo divulgou que provavelmente a Escola do Mar vai trabalhar, entendeu? Então, a gente já tem alguns equipamentos já, por exemplo, de navegação, não é? De como fazer os equipamentos, como trabalhar esses equipamentos no mar, os barcos, né? Entrada em canais e tal, mas ainda falta muita coisa para a gente ter uma qualidade do que seria essa questão voltada para o turismo náutico. Então, assim, essas propostas que nós demos aqui, como língua estrangeira, educação ambiental, ecoturismo, saber ler carta de navegação, interpretação ambiental, leitura de equipamentos náuticos, de GPS. Por exemplo, uma coisa importante que a gente achou aqui, que a gente colocou, prática de primeiros socorros em alto mar, isso é muito importante, né? Técnica de salvamento, né? Então, assim, eu acho que a gente ainda vai continuar conversando com o governo, né, para ampliar eu digo assim, programas, né, que incluam isso para os nossos jovens daqui do litoral, né? E aí nós temos todos esses estudos que nós temos desenvolvido, ele está justamente dentro desse turismo de natureza e está aqui dentro da unidade de conservação. Nós trabalhamos tudo isso relacionado com a APA e com a sobreposição da RESEX. Ela está logo aqui, não é? A RESEX Marinha Delta do Parnaíba, não é? Que está aí dentro, pertence ao estado do Maranhão, município de Araiosas, mas a APA ela está em 10 municípios, incluindo o estado do Maranhão, Piauí e o Ceará. Tá? Então, baseado nesse estudo da turismo natureza e o turismo náutico, em 2021 para 2020, 2022 para 2023 e 2023 para 2024, né? Eu provoquei aí um projeto sobre a questão do turismo náutico, né, na APA Delta do Parnaíba, e aí a gente tem uma iniciação científica aí, nós começamos trabalhar isso com o Matheus, que hoje ele está no mestrado, né, de geografia, e aí eu continuei isso com o Ian, que é meu bolsista de iniciação científica, e a gente está trabalhando esses conhecimentos sobre essa questão do turismo náutico, né, e como ele tem desenvolvido dentro da unidade de conservação, né. Nesse primeiro ano de 2021, 2020, até 2023, a gente conseguiu, lembrando que em 2021 a gente estava saindo da pandemia, então a gente conseguiu levantar, né, eu e o Ian, algumas atividades que já estão bem presentes, né, na questão do turismo náutico, como no Maranhão a gente tem o kitesurf, o jet ski e o banho de mergulho e o stand-up já em atividade, né, no Maranhão. A gente não conseguiu ainda levantar de Água Doce, Paulino Neves e Tutóia, porque, como a gente estava na pandemia, a gente precisava ir a campo, e agora que a gente está reformulando tudo isso, né? No Piauí é o estado que está mais forte, essa questão do turismo náutico. Por exemplo, Parnaíba, ele já está com todos os indicadores e todos os elementos que a gente pensava que estão atrelados ao turismo náutico já está acontecendo. Em Luiz Corrêa também já está bem avançado, 70% já tem muita coisa do turismo náutico, né? Muitas atividades ligadas ao turismo náutico. Ilha Grande, por ser a entrada da APA Delta do Parnaíba, a gente tem mais banho de mergulho, o kite e o caiaque, mas a gente também tem os passeios de lancha, né? Que ela é bastante forte, a gente não colocou aqui porque a gente estava colocando um outro indicador para ele. Cajueiro da Praia é bastante forte, né?
em 2021, 2022. Então, a gente tem isso mais trabalhando com a parte do turismo náutico. Lembrando que esses dados aqui são dados ainda referentes ao trabalho que nós fizemos do diagnóstico, né? E aí a gente conseguiu adaptar para o nosso trabalho aqui da iniciação científica. Então, a gente ainda está trabalhando alguma coisa nesse sentido. A única coisa que a gente precisa avançar mais e que aí não tem dados é sobre os eventos náuticos que acontecem no nosso litoral, aqui principalmente no Piauí. As agências que fazem esses eventos, eles não têm uma estatística, assim, um banco de dados para saber quantas pessoas se inscreveram, quantas atividades foram feitas, quantas edições desses eventos foram feitas. Então, existe ainda uma dificuldade muito grande da gente inventariar tudo isso, né? Todas essas atividades, né? A gente conseguiu também trabalhar através do cadastro, né? Algumas empresas que elas têm uma participação muito efetiva no turismo náutico, pousadas, hotéis, né? Hotéis pousadas, né? Então, meios de hospedagem como restaurantes também. Então, a gente fez esse levantamento nos municípios de Araioses, Paulino Neves, Tutóia, Cajueiro da Praia e fomos até Chaval, né? Porque a APA ela se estende por Barroquinha também, né? Chaval e Barroquinha. E aí a gente tem essa análise mais detalhadas quando a gente só vai ter essa análise mais detalhada quando a gente puder fazer um campo também maior, né? Então a gente pegou muitos dados secundários pelo cadastro, né? O cadastro do Ministério do Turismo, que cadastra, né, as empresas que estão ligadas a algumas atividades e que estão prestando serviço ao turismo. Aqui em Parnaíba, a gente trouxe esse mapa para dizer para vocês que nós temos aqui a divisa, né, da APA Delta do Parnaíba, né, que essa parte está de vermelho, que pega a Pedra do Sal, e nós temos também o limite de município, que é essa parte verdinha que está aqui, né, o limite do município de Parnaíba, e para dizer para vocês que algumas atividades, alguns bairros de Parnaíba, eles estão em contato direto com essas atividades do turismo náutico, né? Então, assim, eles saem pelo Rio Igaraçu, vão pelo Rio Igaraçu, vão para a Pedra do Sal, né? Vão para a área do Delta, principalmente para o município de Ilha Grande, e eles têm essa atividade, né? Bastante forte. Então, eles são contratados para ser condutores de lancha, eles são contratados para levar o turista para pescar. Então, a gente tem esses bairros de Parnaíba aqui que a gente colocou aqui, né, que o Ian fez no seu trabalho, que foi até a gente pensando assim, quais eram os bairros que tinham contato, né, do município de Parnaíba com a APA do Delta e com essa questão do turismo náutico, né? Então, a gente tem aqui o bairro de Ilha Grande Santa Isabel, que ele tem uma forte influência com o Rio Igaraçu e também com o município de Ilha Grande e com a Pedra do Sal. Então, aqui é só para a questão para vocês verem a questão da abrangência, né? E aí, por último, aqui a gente não fez o mais recente, né? Mas a gente tem aqui um mapa que nós fizemos da cadeia produtiva do turismo náutico na APA. Então, nós conseguimos identificar aqui já como tem sido avançado, né, o turismo náutico dentro da APA Delta do Parnaíba. Então, foi o mapa que Ian fez, né, por mim orientado, e a gente discutia, né, o que era que a gente podia destacar nesse mapa relacionado com o turismo náutico. Então, alimentos e bebidas, banho e mergulho, caiaque, né, a presença das comunidades, avistamento de aves, que é o birdwatch, né, o jet ski, o kitesurf, os meios de hospedagem, a pesca artesanal, prática de surf, vela, né? E a própria visitação em si para a observação. Então, o passeio mais forte que tem relacionado com o turismo náutico é o que eu coloquei lá no início da minha fala, que é para ver a paisagem. Como eles dizem, a gente quer ver os bichos, né? A gente quer ver tudo que vocês veem aqui, não é? E aí a gente começa a mostrar, né, e perceber que o turismo de avistamento, né, de aves, a ver o manguezal, ver as espécies, né, da diversidade biológica do Delta, ela é um dos maiores atrativos, né? Então, assim, a gente tem
Eu, particularmente, eu tenho uma aversão ao tipo de turismo náutico que é feito com esses barcos grandes, né, pelo Igarapé dos Periquitos, né, e aí aquele som e tal, e tudo isso é um agravante, é um impacto para trabalhar dentro da unidade de conservação, né. Algumas complexidades, elas são trazidas para o turismo, do turismo náutico, né. Eu vou elencar aqui só algumas, são muitas, né, são muitas que a gente tem levantado, mas, por exemplo, falta de zoneamento geoambiental é uma coisa que a gente tem observado e precisa ser feito com urgência. E o plano de manejo da APA, Delta do Parnaíba, ele solicita esse zoneamento geoambiental e geoturístico dentro da unidade de conservação, né? A insuficiência de estudos de capacidade de carga, né, que faltou o nome ali de carga, nas trilhas náuticas, porque a partir do momento que você pega o barco e sai pelos rios, a estrada é a estrada líquida, por isso que a gente chama de trilhas náuticas, né? Há uma falta também da inclusão das comunidades ribeirinhas nessa proposta do turismo náutico, né? Porque a fala e a discussão que nós tínhamos anteriormente, que o turismo náutico era um turismo classe A, dos grandes cruzeiros, que as pessoas passavam às vezes 3, 4 dias dentro do navio, mas aí esse turismo náutico, aconteceu uma expansão muito grande de atividades que estão ligadas hoje ao turismo náutico. A inclusão do patrimônio cultural e natural ou patrimônio misto, né? Então, você trabalhar isso dentro do turismo náutico, com controle de acesso aos ambientes frágeis, por exemplo, principalmente quando você tem a alta e a baixa das marés, então que as espécies, né, de fauna, elas vêm muito para a margem dos rios e às vezes eles são muito fotografados, ou a pessoa coloca a música alta e tudo, ou então eles dão comida que não é a comida de animais, né, que estão dentro dessas áreas naturais. Implantação de voucher eletrônico nos acessos aos ambientes estuarinos, como nos portos, como o pier, e nos centros de atendimento turístico, ou seja, cobrar o voucher eletrônico, nesse voucher eletrônico entregar uma cartilha, fazer uma palestra de normas de conduta, não é interessante, e eventos destinados ao turismo náutico e turismo de natureza. Então, a gente tem pouquíssimo aqui no litoral trabalhos, né, eventos, congressos, simpósios, trabalhando essa temática do turismo náutico e turismo de natureza, que já está presente, né? Então, essas são complexidades que a gente tem visto, né? Falando nessa questão do estudo de capacidade de carga de trilha náutica, é como esse trabalho que o Galvão, Valdecir Galvão, que participa também do nosso grupo, ele fez ainda em 2015, ou foi 2017, uma coisa assim, né? O impacto que é causado quando essas lanchas passam dentro nos igarapés, né, no delta, aqui é um resultado do mapa que ele fez, do sistema fluvio-deltaico, né, do delta do Parnaíba, e aí vocês podem ver, aqui tem, né, a lancha passa, então ela levanta aquela onda, dependendo da velocidade da lancha, então ele escava essa parte aqui do leito, né, onde está o manguezal. Então, o que é que acontece? Isso aqui, você vai vendo isso aqui diariamente, então ele vai escavando, né? Então, tem a inundação da maré, que já é um impacto, é um tipo de erosão, e aí também a erosão dos ventos e as ondas da embarcação. Então, o que é que acontece? Com isso, com o passar do tempo, as raízes do manguezal, elas ficam desnudas, ou seja, elas ficam sem sustentação, e elas começam a cair dentro do igarapé, ou dos igarapés, tá? E elas ficam muito expostas. A exposição das raízes do manguezal, principalmente do mangue vermelho, ela é a natureza. Então, na subida e descida da maré. Então, assim, eles se alimentam dessa subida e descida da maré. Mas aí o impacto da embarcação, ela causa, às vezes, um dano de prejuízo bem maior, né? Para poder esse assoreamento ficar mais como é que eu posso dizer? Mais evidente, né? E aí a gente tem um estudo de capacidade de carga de risco, né, e de impacto que a gente já entregou também aos órgãos públicos sobre essa situação, tá? Que é um estudo que o Galvão fez, né? Então ele colocou aqui, por exemplo, as áreas de subambiente da caída do morro, do Igarapé dos Periquitos, do Pontral do Trecho Aquático e do Porto dos Tatus. A gente tem aqui um nível, né, de risco muito alto. Então tem 10,5, né, que vai de 1 a 10, 10,5,
né, e na caída do morro e no Igarapé dos Periquitos está com 10,5, né, de risco. E no Pontal está com 9 e no Porto dos Tatus está com 10. Então, tudo que está nessa parte vermelha é o potencial de risco alto de erosão, né, causada pelas embarcações do turismo náutico, né, dentro da APA Delta do Parnaíba. Tá? Então, durante essa discussão toda, gente, eu tenho muito mais coisa para mostrar para vocês. Eu estou há 16 anos aqui no litoral, então eu trabalho também com a gestão social da água. Trabalho com cartografia social também, com o meu grupo. Hoje, o nosso grupo de bolsistas e voluntários do GESBAP, nós estamos com 10 alunos, com 9 alunos, né? Entre 8 e 9 alunos, bolsista de iniciação científica, bolsista de PIBIC, né? Iniciação científica voluntária, e também bolsistas de iniciação a bolsas de extensão. Então, a gente está trabalhando todas essas temáticas. E no final dessa minha fala, eu gostaria de colocar para vocês essa questão, né? Qual turismo náutico e que turismo de natureza nós queremos ter, né? Então, qual é esse turismo náutico que nós estamos trazendo para o estado do Piauí e para a planície litorânea do estado do Piauí e para dentro da unidade de conservação da APA Delta do Parnaíba e da nossa Resex, e também a gente ainda tem a nossa RPPN da Ilha do Caju, nós temos a nossa unidade de conservação, que é uma sobreposição também, que é fronteira conosco, que é a do Rio Preguiças, e temos outras unidades de conservação, né, que são estaduais, que estão dentro do interior, por exemplo, a Lagoa do Portinho, é um caso que a gente tem que se pensar o que fazer com esse turismo náutico que está acontecendo dentro da Lagoa do Portinho, né? Então, que turismo náutico e de natureza é que nós queremos para o litoral? Pensando nisso, né, vocês souberam, né, todo mundo ouviu, quando teve aquele acidente, né, nos cânions, que é ligado ao turismo náutico, no Capitólio, né, que é lá no estado de Minas Gerais. Então, 2 anos, né, atrás, né, nós tivemos aquela tragédia com mortes, né? Então, eu achei essa reportagem e trouxe para vocês do G1, que diz o seguinte: cânions de Capitólio, 2 anos após a tragédia que matou 10 pessoas, a segurança do turismo náutico, né, que a gente sabe que é a segurança de visitação aos cânions, aos paredões e aquela área, né, que é uma área de represa, ela foi afrouxada. E o uso de capacete, colete e salva-vidas se tornou facultativo. Então, eu fiquei olhando assim, né, como é que as empresas e a pressão do capital ela é muito forte. Porque aí eu consegui achar esse comparativo assim que aconteceu o acidente, que baixaram a normativa, e agora como é que está. Vou ler para vocês aqui. Normas de segurança para acesso aos cânions, né, naquela região de Capitólio, no estado de Minas Gerais. Nas regras antigas, assim que tinha a questão do acidente, né, que vitimou 10 pessoas, o uso obrigatório de capacete nas áreas abertas ao público, ele era, né, obrigatório. O uso obrigatório de colete salva-vida para visitantes a bordo das embarcações, fechamento das áreas de visitação quando tiver chuva acima de 50 milímetros em 24 horas, é proibido o uso de som mecânico das lanchas, proibido ancorar lanchas nas áreas dos cânions, e o monitoramento dos cânions ele tem que ser diário. Então, agora houve o quê? Um relaxamento dessas regras. Então, o uso de capacete para visitantes ele se tornou facultativo, né? Então, passa a ser também facultativo o uso de colete salva-vidas, e aí eu coloco aqui para vocês que os meus trabalhos de campo, meus alunos todos usam colete, eles só tiram o colete na hora que eles pisam os pés em terra, e o que a gente vê aqui no Delta é todo mundo fazendo o passeio do Delta sem colete. Então, assim, os barcos, as lanchas saem, eu não vejo ninguém usar colete, vão ver a revoada dos Guarais, todo mundo sem colete, né? Fechamento das áreas de visitação quando tiver chuva acima de 50 milímetros em 24 horas, então isso aqui, praticamente continua a mesma coisa, né? Então, se mantém proibido o uso de som mecânico das lanchas, se mantém proibido ancorar lancha nas áreas dos cânions, né? E aí houve também a mudança. O monitoramento dos cânions passa a ser dias alternativos, até 31 de março. Já de abril a setembro, o monitoramento passa a ser feito a cada 15 dias e de outubro a março, uma vez por semana.
Então, assim, a gente luta, né, todo dia, né, querendo fazer o melhor na preservação da vida. Então, esse é uma questão, né, que são impactos e são complexidades que estão ligadas com o turismo de natureza e o turismo náutico, né? Então, eu coloquei aqui, eu não sei se vai dar para passar, né, mas assim, não deu para passar, mas assim, eu tinha colocado aqui para vocês, era um videozinho, né? Então, qual turismo de natureza e que turismo, desculpe, qual turismo náutico e turismo de natureza nós queremos ter? A gente quer ver, continuar vendo o macaco prego, né? Se movimentando aqui no Delta, né? Passeando, pegando suas comidas, né? A gente quer, aqui não sei se dá para ver, mas aqui tem uma família, né, também de macaco prego, que a gente queria, né, mostrar para vocês o vídeo, mas aí, como eu botei em PDF, a gente não tem como passar. Então, qual é o turismo náutico e o turismo de natureza nós queremos ter, né? Então, nós queremos afrouxar essas situações, né, de segurança, ou a gente quer manter a segurança para a preservação da vida? Então, a gente tem trabalhado muito com isso, né? As comunidades hoje, elas estão muito conectadas com o mundo, então elas estão querendo fazer também algumas coisas certas, mas tem muita gente das comunidades que ainda precisa trabalhar, né, com mais seriedade. O trade turístico, as empresas. Então, a gente fala de sustentabilidade, mas a gente vê que o capital ele grita bem mais alto, né? Então, quantos turistas eu vou botar ali dentro, né? Quanto é que vai render de dinheiro, quanto é que vai ser o voucher, né? Então, a gente tem que pensar um pouco sobre isso, tá bom? Então, era isso, gente, eu queria trazer para vocês, eu espero não ter me alongado, né? Eu fiz um resumão, tentei fazer aqui o máximo possível de atividades que a gente tem desenvolvido no nosso grupo de pesquisa, né? A nossa sala do GESBAP, ela está ali na UFDPAP, dentro do bloco, né, dos núcleos de pesquisa, ali por trás da biblioteca, né? E aí vocês estão convidados para nos visitar e tomar um café assim que puder. Obrigada. Professora, a senhora consegue me ouvir? Sim, consigo. Estamos só aguardando o professor Jesus retornar, mas já a gente agradece, tá? Uma palestra que foi muito enriquecedora para todos nós. Com certeza, a senhora trouxe aí informações e dados muito relevantes, né, para o desenvolvimento social, econômico e também desenvolvimento natural da nossa área, porque a gente sabe que muitas vezes algumas pessoas, ao entrar na academia, né, ao ingressar numa universidade, no ensino superior, eles têm, assim, uma tendência de defender muito o seu curso, né, puxar a brasa para a sua sardinha, como dizem no linguajar popular, né? E, às vezes, a gente não para observar a cooperação que outros cursos da academia também fornecem para o conhecimento como um todo, né? Então, a gente vê aí uma cooperação grandiosa do curso de turismo, dos alunos que estão participando das iniciações científicas, né, dos professores que estão orientando esses alunos em buscar, né, e agregar esses dados para fortalecer o conhecimento de uma forma geral, né, e cooperar com o desenvolvimento econômico da nossa região. Então, eu gostaria de parabenizar pela palestra e por tudo isso que a senhora conseguiu trazer e expor aqui para a gente. Passo a palavra para o professor Jesus. Obrigada. Isso, obrigado pela rápida ausência. Foi só um instante que eu fui ali atender a porta, mas estou aqui de volta. De fato, reforço as palavras do Isaac. Obrigado, Isaac, né, pela sua participação, professora Edvânia. Informações muito ricas, esclarecedoras, né, e que, de fato, ajudam a conscientizar também, porque temos uma região extremamente promissora e rentável, né, para que o turismo náutico possa se desenvolver, né, tem tudo para isso. Inclusive, o Isaac fez esse comentário, né, que o Delta, com sua rica biodiversidade, Isaac Menezes, é um excelente espaço para essas atividades, né, promove renda, educação ambiental e trabalho para a população. Se a professora quiser fazer uma réplica, né, em cima desse comentário, fique à vontade, professora. Então, Isaac, essa questão da atividade de renda, educação ambiental e trabalho para a população,
a gente tem observado muito isso agora no projeto que nós estamos desenvolvendo da cartografia social participativa dos territórios turísticos, né? Então, nós fizemos no ano passado a cartografia social do município de Ilha Grande. A cartografia social é um documento feito pela comunidade em defesa dos seus territórios. Então, ele é um documento que é um mapa, e aí esse mapa hoje, se você for embarcar no Porto dos Tatus, ele está lá na Secretaria de Turismo, então tem um QR Code onde você vê onde é que as atividades são desenvolvidas. Então, nós levamos esse projeto para Ilha Grande, né? De imediato a gestão pública abraçou o projeto, nos deu total apoio, e nesse trabalho a gente tem trabalhado agora, nesse segundo momento, nessa segunda parte, um outro mapa voltado para a educação, com as professoras, né? E voltado para a cultura do município. Então, concordo com você que a rica biodiversidade do município de Ilha Grande, ele tem sido retratado agora. Para você ter uma ideia, Ilha Grande é o primeiro município do litoral do Piauí a ter a sua cartografia social cartografada e trabalhada, né? Eu estou vendo que aqui na sala tem alguns alunos meus, né, orientandos. O Matheus está aqui, o Matheus foi um dos que nos ajudou bastante a fazer esse mapa. Hoje nós estamos trabalhando também com o Ian e também trabalhando com todo mundo, né, todos os que estão na extensão. Então, é um grande bolsão. Então, e outra coisa, tem espaço para todo mundo trabalhar, né? Tem espaço para todo mundo trabalhar. Que bom. Obrigado, professora. Muitos elogios, dando parabéns, muita informação necessária, né? Catarina está falando. Parabéns, professora. Jamile Rezende, palestra incrível. Parabéns, professora. Mas temos mais perguntas, né? A Gabriela também está parabenizando pela apresentação. Muito legal mesmo o assunto. Gostei bastante da palestra. E aí, uma pergunta a Elane fala que ficou sabendo de informações que não tinham conhecimento, né? Está agradecendo bastante. A Lara Vitória Azevedo está fazendo uma pergunta. Professora, você diria que o turismo náutico, dá para ler aqui, né? Mas eu vou forçar. O turismo náutico tem algum impacto negativo na vida das comunidades tradicionais? Se sim, como mitigá-lo, professora Edvânia? Lara, o turismo náutico, ele foi idealizado para ser um turismo classe A, né? Turismo de cruzeiros e tal. Hoje, no litoral do Piauí, nós temos a primeira marina náutica com guarderia, que é a Velho Monge, né? Nós temos hoje essa marina, né? Toda equipada já com embarcações, com tecnologia, e que é um turismo classe A, né? Mas tem as embarcações que foram adaptadas para fazer esse turismo náutico, que é justamente o turismo de contemplação e tal. Mas precisa ainda ser melhor regulamentado o turismo náutico no litoral. Nós temos tido aí algumas palestras e alguns cursos com o SEBRAE, né? O SEBRAE tem buscado fazer alguns trabalhos, né, para regulamentação de algumas atividades que são vinculadas ao turismo náutico e ao próprio turismo náutico. Uma das coisas que a gente tem percebido é que ainda há uma comunicação um pouco deficitária com a questão das empresas, né? As empresas, elas ainda estão, nem todas as empresas participam das reuniões, e aí o SEBRAE tem feito muito estudo sobre a questão do risco, né? Da questão do risco nas águas e tal. Impacto negativo, qualquer impacto, o nome já está dizendo, é qualquer alteração, seja ele positivo ou negativo, é impacto, né? O impacto negativo está mais naquela coisa de não envolvimento das comunidades. Por exemplo, quando é que o turismo náutico ele vai se atrelar ao turismo, à rota das emoções, entendeu? Então, a gente tem isso aí, é uma questão negativa. Como é que a gente pode mitigar isso, tá? A gente tem visto a possibilidade da gente fazer o estudo de capacidade de carga, que é uma proposta que está no plano de manejo da APA Delta do Parnaíba. Só que isso demanda muito recurso e tal, e a gente tem procurado, né, essa parceria com o ICMBio para fazer esse estudo de capacidade de carga, tanto da APA quanto da RESEX. A APA está mais fácil porque a APA já tem plano de manejo, a RESEX está fazendo ainda seu plano de manejo, mas
já existe uma conversa da gente fazer esses estudos de capacidade de carga fluvio-deltaico, visando essa questão física e biótica dessas unidades de conservação, né? Então, a gente tem conversado sobre isso, né? Então, a questão de mitigar é justamente o estudo de capacidade de carga e o controle, né, de quantas pessoas podem fazer, quantos barcos só podem fazer, quantos barcos podem sair. Por exemplo, uma das coisas que a gente tem batido muito, ou seja, não sair todos os barcos de uma vez para passar nos periquitos, né? Dá um tempo de, pelo menos, sai um barco, aí depois sai um outro, depois lancha. Então, é muita gente, né, que adentra esse Parnaíba, né, esse rio. Então, assim, a gente tem buscado esse trabalho, né, tem buscado trabalhar essas questões. Claro, e tudo que, para funcionar bem, precisa ser regulamentado, né, precisa ser fiscalizado. Então, assim, a gente vê isso em outras regiões do país, né, no exterior, então as coisas realmente funcionam quando tem critério, precisa ter, né? De fato. E por falar em regulamentação, professora Edvânia, tem uma pergunta do Emanuel Meirelles. Professor, algum tipo de regulamentação, fiscalização específica para as atividades náuticas na APA Delta do Parnaíba? Sim, essa parte de fiscalização e regulamentação, tanto de equipamento quanto de embarcação, é feito pela Marinha, né? Então, a Marinha, sempre quando sai um barco, sempre tem alguém da Marinha lá, fiscaliza, e ele diz, né? Conta quantas pessoas tem, a quantidade de pessoas tem que ser a quantidade de coletes e tal, mas a gente não vê as pessoas saírem de lancha, né? Você sabe que no Porto de Estatus, hoje na Ilha Grande, nós temos 3 grandes marinas dentro da Ilha Grande, né? Ali no Porto de Estatus. A marina, que ela tem também as guardarias, né? Onde estão as lanchas, né? Aquele pessoal, todos os donos de lancha, eles pegam a sua lancha, desce e coloca todo mundo dentro da lancha e vai fazer o passeio do Delta. Então, assim, a gente não vê ninguém passeando no Delta de colete e tal, mas a Capitania dos Portos, ela é responsável por essa fiscalização, né? E aí, juntamente com os conselhos municipais de meio ambiente e turismo, ICMBio, IBAMA, né? Há outros órgãos que estão relacionados, eles têm essas regulamentações e tentam fazer valer a lei, né? Só que a gente sabe que tem alguns momentos que a gente desce nos estatutos, mas a capitania não está lá, né? Então, a gente tem... Hoje, nós temos... Você observa que todas as cidades que estão no litoral, elas têm, por obrigatoriedade, ter a capitania dos portos, né? Então, ela é essa responsabilidade. De fato. O Matheus Rocha faz um comentário e, ao mesmo tempo, uma pergunta ao final. Ilha Grande e Parnaíba são os principais acessos do estado do Piauí que dão acesso ao turismo de natureza e do turismo náutico. Então, como as políticas públicas dessas áreas têm trabalhado? Matheus me orientando de mestrado, né, Matheus? Na verdade, Matheus trabalhou com a gente também dentro desse diagnóstico, né, da DRP, no governo do estado, e as políticas públicas, né, que são os documentos, eles têm sido trabalhados, têm sido tratados. Então, por exemplo, nós estamos no Conselho Municipal, no Conselho da APA Delta do Parnaíba, por sinal, nós vamos ter uma reunião agora em Paulino Neves, dia 5 e 6, né, onde a gente tem as câmaras técnicas, né? Nessas câmaras técnicas, nós delegamos, né, nós colocamos todas aquelas atividades que possam virar políticas de decreto, né, podem ser regulamentação, fiscalização, só que, assim, algumas coisas, alguns documentos, a gente não pode avançar muito, porque são mais documentos relacionados com a questão do termo de convivência, né? Os termos de conduta, né? Então, quando você diz termo de conduta, não é lei, não é decreto, é um termo de conduta. Por exemplo, a visita ao cavalo marinho, né, em Barra Grande, né? Então, você tem um termo de conduta. Então, alguns trabalhos que são feitos são para fortalecer esse termo de conduta com as empresas, né? E as comunidades hoje, elas têm sido muito preparadas para isso na questão da sua defesa do seu território, né? Uma das coisas também que a gente tem trabalhado, né, essa questão das políticas nesta área, é fazer valer a renovação também de decretos, né? Porque tem alguns regulamentos têm que ser atualizados,
algumas normas têm que ser atualizadas, porque o mundo está mudando toda hora. E tem mais, os barcos estão chegando mais sofisticados, né? A Marina Velho Monte tem barcos que com GPS, com rádio, com muita coisa, né, já com tecnologia avançada. Então, a gente precisa regulamentar isso. Por exemplo, uma das coisas que é importante é a gente colocar uma obrigatoriedade que todos os barcos que saem do Porto dos Tatus, ele tem um chip, né? Que a gente possa ter um programa de um aplicativo no computador para saber por onde esse barco está andando, por questões de acidente, de salvaguardar o ambiente, questão de sustentabilidade, né? E aí, desde a sua ida até a sua chegada. Isso já existe na Marina Privada da Velho Monte. Eles têm, todos os barcos deles têm GPS, então, quando o barco cai na água, eles ativam o GPS, e aí eles sabem tudo o que acontece com esse barco quando está andando dentro do delta. Então, até a sua chegada de novo à Marina. Mas no Porto dos Tatus não acontece isso com os barcos e algumas lanchas, né? Elas saem sem ter nenhum monitoramento. Então, às vezes, por exemplo, vamos fazer um passeio, vamos até Tutóia. E aí vai até Tutóia e na volta não tem experiência e se perde nos igarapés, como já aconteceu várias vezes, né? Então, uma das propostas, e aí é a área de tecnologia, a gente está até conversando com a unidade, com o ICMBio, né, para a gente juntar forças para criar esses aplicativos, né? E hoje, se a gente não tiver inovação tecnológica, a gente fica para trás, né, professor? Então, a gente tem que trabalhar isso com inovação tecnológica. Então, o voucher e o chip para a gente colocar nesses barcos seria já uma alternativa de uma política pública eficaz para a proteção tanto de quem está navegando, quanto de proteção também das áreas que estão sendo navegadas, né? Então, essa é a proposta. Excelente. E eu quero aproveitar e de público, né, parabenizar vocês, profissionais do curso de turismo, no processo de expansão até então, o UFPI, né, um dos campi da UFPI, vieram vários cursos, né? O curso de turismo veio juntamente com o nosso curso de biologia, no segundo semestre de 2006, né? E aí Exato. formou a primeira turma por volta de 2010 e tal. E aí eu cheguei aqui na cidade, né, nessa época, quando fiz o concurso, foi aprovado, também posse e tal, e a professora Edvânia, né, e vários outros colegas. Então, assim, o qual foi perceptível que o curso de turismo colaborou com o incremento, né, com a ampliação de propostas, de ideias, da própria logística, né, de recepção de visitantes, etc. Então, parabéns para vocês, né, dá para se perceber visivelmente o quão mudou nesses 17 anos, né, quase 18 anos. Então, isso deve, em grande parte, claro, ao conhecimento acadêmico científico que vocês têm, né, nos seus backgrounds e formação de novas gerações, né, recursos humanos, que vêm replicando isso e aplicando, né, para a sociedade e para o consumidor, né, porque o turista é um consumidor, ele vem consumir belezas, né, vem consumir experiências, vem consumir produtos, então isso mobiliza toda uma economia, né, gera renda e tal. E aí, nesse sentido, infelizmente, é uma percepção particular e pessoal, consigo perceber que ainda há uma campanha, a nível de governo estadual, relativamente acanhada no que se refere ao estímulo, né, para o turismo no litoral. Eu não sei a quem diga que quando a capital do estado não é no litoral, a tendência é se concentrar muito mais, né, em recursos e incentivos, em visibilidade na própria capital. Então, assim, o litoral acaba ficando um pouco negligenciado e algumas coisas acabam não sendo tão lapidadas, né? Eu falo do ponto de vista estrutural, do ponto de vista logístico, embora isso esteja mudando, né? Ultimamente a gente tem visto várias reformas aí, né, de passeios, de orlas e etc. E aí, eu gostaria da sua análise, professora. Como a senhora tem visto essa evolução, né, esse incremento, esse aprimoramento, né? Eu sei que a senhora já comentou aí alguns pontos, né, que avançaram em termos de melhoria, em termos de aplicação, mas, assim, no sentido geral. Pessoal, aproveitando, faça suas perguntas, ainda temos tempo, tá? Lembrando que esse evento é feito para vocês, participantes, inscritos, então, procure interagir realmente com nossos palestrantes. Lembrando que vocês precisam assinar a lista de frequência e colocando a palavra-chave que os monitores estão colocando para vocês. O nosso evento é cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão da UFBPA, então vocês vão receber um certificado de 10 horas.
emitido pela PREX, tá? Pró-Reitoria de Extensão. Ou seja, é um certificado institucional, realmente. Então, professora, a minha pergunta seria essa. Então, professor, a gente tem procurado, né, o curso tem procurado, nós temos hoje o GESBAP, que é um grupo de pesquisa bastante forte, né, assim, no sentido de serenidade, né, de pesquisas e tal, é tanto que nós fomos procurados para fazer esse trabalho aí, do diagnóstico DRP, e nós temos também um laboratório de projetos turísticos, do qual o pessoal tem coordenador, né, os nossos colegas, né, e nós temos o pessoal tem procurado o governo, né, para conversar sobre projetos, né. Então, nós soubemos que o curso soube que eles tinham, né, o plano estadual de turismo para ser feito, tinha um observatório turístico para ser feito, né, e aí o curso procurou o governo do estado, né, as secretarias, para dialogar sobre isso, e eles acharam pertinente o curso de turismo fazer esses trabalhos. Então, hoje o curso de turismo aprovou, né, o Plano Estadual de Turismo do Estado do Piauí está sendo feito pelo Laboratório de Projetos Turísticos do curso. O Observatório Turístico do Estado do Piauí, ele está sendo também feito pelo curso, então a UFDPA, o curso de turismo conseguiu levar o UFDPA para o centro dessa discussão. Nós tivemos o professor Rodrigo, o professor Vicente, que estão à frente, né, desses dois programas grandes, né, que são para 3 anos aí ou mais, né, e aí, graças a Deus, a gente tem feito dentro das nossas condições, não é, dentro das nossas limitações, esses contatos, né. Então, o que a gente observa ainda é o problema da infraestrutura turística, né. Então, a infraestrutura, tanto a infraestrutura básica quanto a infraestrutura turística, ela é ainda um gargalo para o governo, entendeu? Não sei se vocês estão sabendo, mas o governo conseguiu colocar um pouso, né, um aeroporto que eles chamam, né, em Barra Grande, né? Está lá feito o aeroportozinho em Barra Grande, é pequeno, mas já desce os aviãozinhos, né? Mas a gente tem um problema que é a malha aérea do Parnaíba, né, que é a questão do turismo. Então, por exemplo, se você quiser ir para qualquer lugar do Nordeste, você não embarca aqui de Parnaíba. Então, se você embarca, mas aí você vai ter que ir para Campinas, ou você vai ter que rodar o Brasil todinho com uma passagem de mais de R$ 2.000. Então, a malha aérea é um gargalo, isso é infraestrutura básica, né, que é aeroporto. O porto, aí a gente ainda tem questões a longo prazo, né? As estradas também, né? As vias de acesso, para você ter uma ideia, nós só temos uma via de acesso para Luiz Corrêa via Parnaíba, a outra via de acesso você entra lá em Cocal, né? Esse é um gargalo. Outro gargalo é a expansão e fazer valer o impacto que a usina eólica trouxe, né? E cadê essa energia para a Pedra do Sal, né? Energia de qualidade, né? A fortalecimento também da expansão das adutoras para trazer água, né? A água é um problema também sério. Você quer ver alguma coisa nesse sentido, você passa um Réveillon nas praias do litoral, principalmente ali em Cajueiro da Praia, né? E aí você vê em Barra Grande o problema da energia e da água, né? Que é fortíssimo. Isso, energia pisca e falha, né? Falta, e né? falha, Quase o tempo né? inteiro. E falha. Outro ponto também importante para todo mundo que está aqui na sala é justamente essa conexão entre a malha aérea, entre Jericoacoara, Lençóis Maranhenses e o Delta do Parnaíba, da Rota dos Lençóis, entendeu? Então, por exemplo, não tem nenhum ônibus de linha normal que faça Jericoacoara, Jijoca para cá, né, para Parnaíba. Então, se tem agora, eu não estou sabendo, né? Se tem coisa nova, então eu tenho que me atualizar. Mas que eu saiba, só tinha a Ivone que vai por aquela rota, né? Que é a via estruturante, né? Que via Fortaleza. Então, se você está em Jijoca, quiser vir para Parnaíba pegar, vou ali em Jijoca, na rodoviária, pegar um ônibus para ir para Parnaíba, né? Então, a gente tem algumas entraves em relação a isso, né? Então, assim, nós estamos a 200 e poucos quilômetros de Jijoca e Barreirinha está aqui do nosso lado, né? Então, assim, por exemplo, você sair de Parnaíba para ir para Belém do Pará de avião, muita gente opta para ir de ônibus, porque de avião você tem que rodar o Brasil inteiro. Então, são as coisas, assim, professor, relacionado com a estrutura básica, que eu acho que são importantíssimos para o turismo, né?
e Claro. a infraestrutura turística, sabe? Sim, Por exemplo, sim. você vem com o dinheiro para fazer um grande empreendimento, mas aí você corre o risco de não ter uma qualidade, de prestar o serviço de qualidade, porque a infraestrutura básica ainda está ainda devendo, né, nesse sentido. Sem dúvida, concordo plenamente. E fora que voos são cancelados de última hora, né? E avisam você há 2 horas antes de voo. É impressionante isso. Mas, enfim, nem vamos entrar por esse mérito, né? A própria mão de obra qualificada local, né? Que, infelizmente, às vezes é incipiente e tal. Professora Edvânia, nós vamos sediar, após 40 anos, o próximo Congresso Nacional de Botânica aqui em Parnaíba, né? Sim, eu estou Então, sabendo. nós estamos um pouco apreensivos, porque temos pessoas do país inteiro e até do exterior. Esse último em Brasília, né, do qual nós participamos, tiveram 1.900 participantes. Então, assim, a gente fica pensando, imagina se a gente tem um número de pessoas, né, similar a esse vindo para cá, e a gente fica pensando em toda essa logística, essa infraestrutura, porque, claro, quem é o anfitrião quer passar uma boa imagem, quer receber bem, né, que é que ele leve uma boa impressão da experiência de ter vindo aqui e tal. Então, assim, eu confesso que acaba que essa questão nos aflige um pouco, né, do ponto de vista disso que a senhora comentou. Então, assim, eu vejo, de fato, embora o governo, vez por outra, faça uma propagandazinha na televisão, visite o litoral, tal, tal, tal. E aí, quando chega lá, como é que estão as coisas? Né? O que adianta ficar empurrando as pessoas para algo que não está ainda em total condições ou em condições mínimas de receber? Né? Enfim, essa é uma crítica que eu faço, por ser uma percepção minha enquanto consumidor de turismo. Né? A Elaine, professora Edvânia, Elaine Rocha, professora, como você vê os pontos negativos relacionados ao turismo nos Lençóis Maranhenses, o acesso e logística na infraestrutura? É baseado na questão do estudo de capacidade de carga, né? Então, assim, tem um autor que eu uso muito ele nas minhas aulas, que é o Trombonelli, né? Ele trabalha com geografia física aplicada ao turismo, né? Então, e também com a geografia do turismo. Então, lugares como Lençóis Maranhenses, Jericoacoara, Porto de Galinhas, Pipa, no Rio Grande do Norte. Então, você já vê que o turismo está estagnado. Né? Então, assim, no gráfico de quando o turismo começou para onde o turismo chegou, ele está estagnado. Então, quando ele estagna, quando ele consegue, dentro do território, né, geográfico, alcançar essa estagnação, que ele não tem mais para onde ir, a área já ofereceu tudo que ela tem, então a gente chama de uma situação de estagnação. Né? Então, ele só tem duas opções. Retomar, né, como o Matheus até falou assim, como é que se faz valer as políticas públicas, não é? Então, é retomar e fazer realmente o rezoneamento territorial desta área, né? Para que ela tenha uma sustentabilidade, para que esse turismo não seja mais um turismo tão pesado. Então, quando você consegue estagnar, você consegue jogar o turismo numa estagnação, é porque já não é legal para a população local, né? Então, assim, sempre os turismólogos dizem que se o turismo não for bom para quem está na área, que é o nativo, ele também não é bom para ninguém. Então, ele tem que primeiro, né, ser bom para quem está, que é da área, né, que é da população local. Esse é um ponto, né? E a questão do acesso à logística e da infraestrutura é justamente isso, né? Porque você sabe que quando tem muita demanda, né? Às vezes tem muita procura também. Por exemplo, você passar um Réveillon em Jericoacoara, você não consegue hospedar. Você passar um Réveillon nos Lençóis, né, em Barreirinha, não tem estrutura para isso. E aí vai aquela questão de muita gente, né, em um lugar que não tem essa capacidade de carga, né, que aguenta, né? Então, assim, ele começa a se expandir e buscar outras áreas ainda que não estão sendo tão exploradas e começa a explorar um outro lugar. E aí é aquele tipo de turismo que não cabe nenhuma ODS, né? Não cabe nenhuma, né? Então, por exemplo, a questão da duna, né? Lá de Jericoacoara, né? A duna do pôr do sol, ela é um exemplo prático de que a erosão do mar, junto com a erosão antrópica causada pelo homem, né? Acabou com o vento, né? Nós temos uma região litorânea de Fortaleza para cá, nós temos ventos ali de Nordeste, são ventos extremamente fortes, né?
e que provocou toda essa degradação. Não foi só uma degradação que a duna foi embora, né? São coisas conjuntas. E aí eu pergunto, será que se a duna tivesse lá, só o mar avançando, ela ainda estaria lá, sem o pessoal estar subindo, não é? Então, tem uma outra coisa aqui que eu não tratei, professor, aqui, que é interessante colocar aqui para a Elaine, é a questão das mudanças climáticas, não é? O avanço do mar nas áreas litorâneas, né? Nós temos essa quantidade, 8.500 quilômetros de área de território litorâneo. Então, a gente vê agora no litoral do Nordeste, a região do litoral de Natal, no Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, né? O mar avançando. Nós temos na Paraíba agora um caso seríssimo, que é na área de Barra Grande, na praia de Baía da Traição, desculpe, né? Que tem uma comunidade indígena, e o mar já avançou, já está bem próximo, né, das avenidas e próximo à comunidade indígena, né? Então está sendo um problema, aí já estão falando de engordamento de praia, já estão falando de remoção de comunidade, e aí é um outro problema que o turismo vai enfrentar, principalmente essa questão náutica, né? E vai enfrentar muito, inclusive a proteção dos manguezais dentro dessas áreas de preservação, né? Nas APPs, né? Nas áreas de proteção, nas áreas de sustentáveis, de proteção integral, nas RPPNs. A gente tem que trabalhar isso com mais, ficar pelo menos atento, né? A população ficar atenta. Sim, muito bem. O Manuel Carvalho está elogiando, parabéns pelo tema, e faz o comentário: Barra Grande já deu certo como ponto turístico de sucesso, isso é a opinião dele. Basta replicar, né, esse modelo no restante do litoral do Piauí. Algum comentário em cima disso, professora? Ou, enfim. Barra Grande, ela veio, se implantou sem ter feito ordenamento e zoneamento, né? Então, o pessoal foi vendendo os terrenos e foram implantando, né? A questão de replicar no restante do litoral, lembrando você que o litoral só tem 66 quilômetros, né? Nosso litoral, o que você quiser no nosso litoral tem. Nosso litoral tem duna, tem rio, tem mar, tem praia, né? Tem lagoa, mas nós temos tartarugas, né? Nós temos o peixe-boi, né? Nós temos os nossos peixes, nós temos o camurupim, né? Que é um peixe, né, que representa, nós temos o nosso caranguejo-sá, né? Então, que tipo de turismo eu quero replicar para o restante do nosso litoral? Quando nós fizemos o diagnóstico da DRP para o governo do estado, nós colocamos as áreas que são áreas de risco onde tem desova de tartaruga, né? Então, o porto vai chegar aí, já está, né? Tem muita coisa náutica acontecendo e tal. Cuidado, né? Por exemplo, o rio Gamboa, que está o passeio do cavalo marinho, né? Então, como é que está a capacidade de carga desse pessoal que vai ver o cavalo marinho? Então, tem coisa que tem que todos os dias estar olhando, gente. Está olhando. Porque o que é que acontece? Com as mudanças climáticas, vai ocorrer uma maior incidência solar em todo o território do mundo. Nas águas que são doces, que estão nas águas interioranas, os solos, dependendo de onde eles estão, eles podem salinizar, essa água se salinizar e ninguém vai ter água potável doce. Não é? Então, aí você já tem um outro problema. Lagoa do Portinho. Você quer replicar um turismo de massa para a Lagoa do Portinho? Porque Lagoa do Portinho, se você for agora, dia de domingo lá, como eu fui domingo passado, você não sabe o que é a Lagoa do Portinho. Você não sabe mais onde... A duna está, assim, uma falta de ordenamento territorial forte, né? Então, o que é que acontece? Mesmo eu sendo do conselho da área, né, da área de relevante interesse ecológico da Lagoa do Portinho, né, nós fizemos um documento, nós estamos aí batalhando no conselho, tal, conversando, mas a gente sabe que houve uma reforma da Lagoa do Portinho sem ter feito o zoneamento da parte das dunas. E as barracas que foram construídas na direção das dunas. Então, a gente sabe que a velocidade do vento, com as mudanças climáticas, ele vai tender a aumentar, né? Então, a gente tem, né, futuramente, que está olhando, porque algumas modificações que a gente faz um projeto muito bonito, mas a gente não faz o ordenamento, professor, da área como todo. A geografia, ela tem essa facilidade da gente ter uma visão holística,
né? Inclusive, a TV Clube, né, veio ano passado fazer uma entrevista, e aí eu fui fazer uma entrevista sobre essa problemática do avanço das dunas da Lagoa do Portinho, né? A gente falou sobre isso, porque ela está indo para cima da lagoa. É uma área de manancial, existe o turismo náutico, é um turismo de natureza, mas não tem ainda o estudo da capacidade de carga para dizer quantos carros podem subir ali, quanto o pessoal de moto subindo naquelas dunas, né? A construção da reforma foi muitos quiosques estão na direção das dunas, né? Não tem um voucher para você entrar ali, não tem um chip para você entrar, não tem uma pulseirinha para identificação, né? Não tem um estacionamento para ônibus, não tem estacionamento para visitante de carro de passeio. Então, é tudo misturado e tudo junto, né? Com aquela coisa, né? Então, é ordenamento territorial. Então, assim, se você olhar a exemplo, que você já visitou, Bonito, como eu visitei, no Mato Grosso do Sul, que estão, né, o público-privado, eles têm que ter parceria, não pode ser só público, só privado. O público-privado tem que ter essa parceria, né, que a gente chama de parceria público-privada, que é o PPP, né? A gente precisa deles, tá? Mas a gente precisa fazer tudo de um ordenamento totalmente correto. Sim, e além disso... Ter cuidado para que turismo eu quero replicar, porque as áreas têm as suas fragilidades, né? Então, a gente tem esse problema, né? Claro, sem dúvida. Meu computador está descarregando. Tá, tudo bem. Enquanto isso, eu vou falando, tá, professora? De fato, pronto. E além disso, dessa participação, desse casamento aí público-privado, ouvir a academia, né? Parecer técnico, que infelizmente parece que muitas políticas públicas são adotadas e o poder público parece não escutar muito, né? Ou escuta e não aplica, né? Enfim, aparentemente negligencia um pouco, infelizmente. Professora, no início dessa última fala, né, você fez um comentário que vai exatamente de encontro ao escopo do nosso núcleo de pesquisa, né, o Biopar, que é exatamente a biodiversidade no meio dessa questão turística. Então, a senhora comentou em algum ponto da sua palestra sobre o birdwatch, né, que é a visualização de pássaros, do peixe-boi, cavalo marinho, caranguejo, etc. Então, assim, enquanto biólogo, né, nós estudamos a biodiversidade também, há um certo receio, uma certa preocupação desse equilíbrio, né, do visitante vir, conhecer, explorar sustentavelmente, mas, ao mesmo tempo, preservar e manter, e deixar, né? Nos aflige um pouco, por exemplo, imaginar que um turista vem para querer observar o cavalo marinho, não sei se está acontecendo isso ainda, e que a pessoa coloca o cavalo marinho dentro de um pote de vidro para observar, né? A gente sabe que isso decorre um estresse para o animal, que eventualmente ele pode até morrer, né, em decorrência disso, e etc. Me falaram que isso não acontecia mais, né, mas enfim, eu realmente não sei, porque eu nunca nem procurei fazer esse tipo de observação mesmo, né, dele em um pote de vidro. Mas, assim, como é que a senhora vê isso, assim, casando a visitação e, ao mesmo tempo, com a biodiversidade? Na região local, claro, né, aqui. Eu já fiz é porque, assim, o pessoal diz assim, para a gente saber das coisas, a gente tem que ir lá, né? Tem que vestir a camisa. Então, assim, você está dando... Eu dou a disciplina de Biodiversidade Brasileira e Ecoturismo, né, para meus alunos do 4º período, né? E eu sempre faço uma visita técnica. Agora, para unir a questão dos cursos, diminuir, a gente está unindo mais disciplinas para ir. Agora, nós fomos aos cânions do Poti para ver como é que estava essa questão, porque... Dentro dessa teoria, né, dessa discussão da biodiversidade, eu trabalho com as unidades de conservação, né, explico direitinho e tal, coloco legislação, painel de controle, né, mostro tudo, né. Então, o que a gente vê, professor, é a mesma coisa que a gente fazer valer as políticas e dizer o que pode e o que não pode ser feito, e a gestão pública. Uma das coisas, os entraves que a gente tem visto muito, professor, aqui no nosso litoral, é justamente a gestão municipal, não é? Gestão municipal, né? Nós temos, às vezes, pessoas que estão nas secretarias, né, de meio ambiente, de turismo, de economia e tal, que não são pessoas que são da área, né? São pessoas que são indicação de cargo político, que não têm a mínima noção do que é. Às vezes, professor, nem conhece a área, né? Nem conhece a área. Então, assim, nós fizemos, antes da pandemia, em 2018,
um estudo para o ICMBio sobre estudo de capacidade de carga da trilha do cavalo marinho. Inclusive, está nesse documento do DRP, né? E aí a gente colocou lá, né? O Valdeci Galvão estava com a gente, né? E ele fez os mapas e tal. Nós fizemos várias reuniões lá em Barra Grande, né? Nós colocamos lá, né? O que é que quantas carroças podiam ir, quantas pessoas podiam entrar no rio, né? O carro, se fosse de carro, o carro tinha que ir até onde? No rio Gamboa, no rio, tudo a gente colocou, mapeou tudo, né? Se fosse pela trilha, pela praia, né? Como é que podia ser essa trilha, né? Até o peso de pessoas que estão na carroça, a gente calculou, entendeu? Então, ótimo. Isso é estudo de capacidade de carga, né? Então, foi feito esse trabalho, né? O ICMBio fez esse trabalho, né? E está lá, né? Nós fizemos com o trade turístico todo lá de Barra Grande, né? E está lá, né? A gente já tem alguma... na época, a gente detectou que tinha meninos, adolescentes, né? Levando turistas para essas áreas, então a gente fez, assim, tipo uma advertência que não podia, nem menor, tem que ser um guia de turismo, né? Que saiba... conhece o território e tudo, tem que ser um adulto, não pode ser um adolescente, guiar o povo para o cavalo marinho. E aí, mas isso aí fazia, professor, porque não tinha regulamentação, né? Então a gente criou o termo de conduta bem direitinho, né? Aí todo mundo se comprometeu e hoje a gente praticamente não vê mais isso acontecer, né? E aí colocá-lo dentro de um pote de vidro. E aí nesse em 2019, eu acho, 2018, quando eu fiz, ainda estavam colocando o cavalo marinho dentro desse recipiente, né? Mergulhavam e lá e tudo, e aí eu trouxe para o pessoal do CMBio, e o pessoal falou, não, a gente já está trabalhando em cima disso e tal. Inclusive, teve um evento que nós fizemos sobre a gestão da água, né? Onde a gente ouviu um biólogo que trabalha com esse avistamento também de cavalo marinho lá no Ceará, né? Então, ele trouxe algumas coisas que já mudaram e tal. É a mesma coisa que você tem também, as normas de conduta para dentro da unidade de conservação. Quem pode, quem não pode, né? A gente tem a legislação ambiental que trabalha isso. Por exemplo, Fernando de Noronha. Então, Fernando de Noronha, você tem entrar no lugar, você já recebe o saquinho, você paga o voucher, você paga a taxa ambiental. Então, a gente precisa que essas coisas aconteçam nesse litoral. Pagar a taxa ambiental, pagar o voucher para poder você entrar na unidade de conservação, fazer valer o PPP, né? Para poder as empresas privadas também sentir o peso, que se não preservar e conservar o sustentável, ele não vai ter aquele atrativo turístico, né? Isso vai se acabar, né? Sim. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Então, o que eu vejo, professor, é justamente isso, né? Por exemplo, a gente não tem hoje mais, graças a Deus, não temos, não conseguiu ser feito um grupo de massa para ir ver o avistamento do peixe-boi, lá no Cajueiro da Praia, né? Então, a gente não tem embarcações de turismo grande para levar um monte de gente, como acontece no Delta, para ir ver o peixe-boi. Então, a gente não tem né? Algumas pessoas vão passear de lanche e ver o peixe-boi, né? Isso então, é bom, né? Isso é bom, isso é positivo, né? Mas aí nós tivemos aí 4 anos de um atraso, né, do nosso governo com as questões ambientais, né? E aí eu volto novamente dizendo que tudo está na questão da gestão. A gestão é difícil de ser feita, porque tem os interesses políticos, os interesses capitalistas, né? E eu vou dizer uma coisa, se tem uma coisa que tem uma visão muito forte para a renda de capital, é o turismo. Claro. A cadeia produtiva do turismo, se você olhar bem direitinho, se você tiver inteligência, uma prefeitura ela ganha, todo mundo ganha. Todas as secretarias da prefeitura ganham com aquele turismo, né? Administração, sim, economia, claro, cultura, né? Então, se fizesse um plano estratégico, né? Se a prefeita as prefeituras fizessem um plano estratégico de ação para englobar todas as secretarias e botar as pessoas, não precisava ser o secretário ou o seu superintendente, mas assessores que tivessem essa visão mais holística, ensinasse os caminhos, que botasse a pasta debaixo do braço e fosse buscar recursos no governo do Estado, no governo de Brasília, para fortalecer isso de uma maneira sustentável, que atenda às ODS, porque isso é importante, né? É interessante. Então, a gente tem isso aí muito, muito pertinente. Claro, o turismo é o grande trunfo, né? Tem cidades brasileiras, nem precisa ir muito longe, que se sustentam somente com turismo, né? O turismo mobiliza toda a economia. O Manuel Carvalho só fez aqui um aporte, né? Que ele falou
que replicaria apenas o modelo de Barra Grande, que ele entende que sempre deve se atender a todos os critérios de proteção do meio ambiente, né? Claro, a gente não quis sugerir o contrário, né, professora? E aí, quando ele fala modelo, refere-se à forma aplicada para atrair e dar suporte aos turistas, né? Que é necessário de fato. A professora Edivânia tem muita experiência, né, e bagagem, o que nos enriqueceu bastante aqui para esse nosso 5º ciclo de palestras. Muito obrigado, professora, pela sua participação, né? Agradecemos bastante aqui no chat, tem bastante parabéns, né? Falando que aprenderam bastante coisa e esperamos contar no futuro com sua colaboração, né? E gostaria de passar a palavra para os seus comentários finais, por favor. Eu entendo aí a colocação do Manuel, então, assim, qual é o modelo que nós queremos para o turismo de natureza e o turismo náutico, né? Seja em Barra Grande, seja na Ilha Grande, seja no Delta, seja no Cajueiro da Praia, Luiz Correia, Coqueiro, né? Então, a gente tem que saber que modelo qual é esse modelo que nós queremos. E será que esse modelo chegou primeiro na comunidade ou esse modelo chegou primeiro no trade turístico, no capital turístico, que é o capital externo, né? Todo mundo sabe que o turismo ele utiliza muito o capital externo, né? O capital europeu, né? Então, você sabe que a Europa já tem alguns lugares que o turismo está estagnado, né? E outra coisa, o que eu acho interessante é que a cultura sobre a questão do turismo no litoral do Piauí, no Brasil como um todo, né, ela precisa ser mudada. Então, assim, a gente fica muito complicada a nossa atuação, porque para você fazer política pública valer, você precisa de recurso, né? Precisa de financiamento. Mas a gente precisa também ver que há uma necessidade de cobrar taxas, né, para poder você ter retornar essa taxa para que você possa fazer um turismo sustentável. Então, assim, há ainda uma resistência, né, com as pessoas que vêm de fora, dizer, pode fazer qualquer coisa aqui, então não quer cobrar, acha caro R$10 uma taxa de um voucher, né, nos tatus, né? Por exemplo, a gente já observou que teve um pessoal do Ceará que chegou nos tatus e não sabiam que tinha que cobrar o voucher, né? Usar a pulseirinha. E aí eles ficaram fazendo uma confusão lá, e aí a menina saiu e disse assim, mas a gente está cobrando a taxa como a gente tem que cobrar. Eles não, mas aqui ninguém cobrava nada, a gente entrava com a nossa bebida e tudo. Não, mas nós estamos cobrando, nós aprendemos com vocês. Vocês cobram taxa para tudo. E aí ele riu, né, e aceitou, e levou tudo na brincadeira, e pagou o voucher e entrou. Então, assim, cultura, né? Cultural, né? Então a gente tem que olhar em relação a isso, né? E agradecer, professor, pela oportunidade, né? E dizer que a gente está sempre à disposição, né? Nosso grupo está lá, né? A gente tem, graças a Deus, uma boa relação profissional de amizade muito estreita, né? A gente sabe que a gente pode contar com os nossos parceiros, né? Nossos pares dentro da UFDPA. E a gente trabalha em prol da comunidade, passar fora dos muros mesmo da universidade, né? A gente trabalha nosso planejamento ali dentro da universidade, mas, na verdade, tudo que a gente executa tem que ser para resultar em alguma coisa, né? Então, eu quero agradecer também a quem está... Eu esqueci até o nome dele, que está ali ajudando. Clara e Matheus. E Isaac. Pronto, aos meninos que estão ali ajudando aqui, porque eles são um braço forte para a gente, né? Sabe que a gente tem uma demanda muito grande de trabalho, né? E dizer que meu e-mail eu coloquei no slide, né? E quem quiser saber mais informações das áreas que a gente atua, né, pode passar o e-mail, pode passar mensagem para o WhatsApp e formalizarmos conversas, agendarmos conversa. Muito obrigado, professor. Um bom dia a todos, né? Hoje sextou, né? Então a gente vai ter que começar a diminuir. Apesar de que hoje à tarde eu ainda tenho atividades, ainda tenho coisa para fazer, mas muito obrigada. Só o que eu tenho a dizer, inclusive, como representante do GESBAP, também a gente agradece, enquanto grupo, o convite de participar desse evento. Foi um prazer, nós que agradecemos, né, realmente, e eu vou reforçar, já estava aqui na minha lista para agradecer os nossos monitores, Isaac, Lara e Matheus, né, porque, de fato, metade da possibilidade de realização desse evento deve-se a eles. Muito dedicados e empenhados, né, e participativos, realmente.
Professora, obrigado. Para nós ainda não sextou, porque amanhã nós temos, né, mais 2 palestrantes, então será somente o sábado após meio-dia, tá, pessoal? Esperamos vocês amanhã às 8h30, vamos tentar ser o mais pontual possível. E até lá. Professora, um abraço em todos Obrigada, vocês. gente. Obrigado pela Até mais, atenção. tudo de bom. Bom Tchau, final de tchau. sexta-feira. Tchau, tchau. Bom dia para todos. Tchau, tchau. Bom dia. Então, Isaac e Lara, encerramos por aqui, né? Agradecendo a todos e esperamos vocês amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.